Mas diz o texto, Mateus 26, 1 e 2: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, e aí esses ensinamentos nós vamos ver uma variedade de ensinamentos, e que foi um momento muito especial na vida dos discípulos. Todos os dias, Jesus já nessa época, ele já ensinava no templo, mas esses ensinamentos foi um momento muito especial, porque foi para o seu grupo de 12 homens, seus discípulos, e foram ensinamentos extraordinários, desde o princípio das dores, a grande tribulação, exortação à vigilância, a parábola das 10 virgens, o grande julgamento. Então foram ensinamentos muito profundos, e que o Senhor então abriu o coração e passou a dizer. E antes de ir para o Getsêmani, ele teve este momento, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, ele disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Queridos, é impressionante que na Bíblia, toda a Bíblia ela é especial. A Bíblia, até uma palavra, quando a gente traduz essa palavra do hebreu ou do grego, a gente tem um ensinamento glorioso. Ela traz à luz uma verdade. Na Bíblia, até mesmo a questão cultural de um povo nos traz uma lição de vida muito especial. Na Bíblia, até algumas ações de guerra, de batalhas, nos trazem lições especiais. Mas entre todas, a oração sacerdotal de Cristo, para mim, é muito especial. Essa oração sacerdotal, o que é oração? O que é oração? A oração é o extravasar da minha alma, daquilo que eu sinto, daquilo que eu entendo, daquilo que eu sei que é plano de Deus para todo mundo, e que também é plano de Deus para mim, particularmente falando. Quando nós oramos a Deus, nós estamos extravasando, nós estamos externando aquilo que se tem no coração sobre Deus, sobre a vontade de Deus para todo mundo e sobre a vontade de Deus para a minha vida. Quando nós oramos, há uma ligação tão estreita e perfeita com os céus, que passamos a ter um entendimento profundo das coisas de Deus. E a oração sacerdotal de Jesus, ela é exatamente isso. Nessa oração, preste atenção, versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E agora, Pai Santo, guarda esses 12 em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Vire a página da sua Bíblia e veja agora o versículo 20. Mais uma vez Jesus bate nessa mesma tecla de sermos um. Não rogo somente por estes 12 que estão aqui comigo, Pai, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por aqueles que vão estar reunidos na Batista Campos, lá naquele templo, na Travessa Padre Tico 2098, no bairro Batista Campos, em Belém do Pará. Por estes que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, meus queridos e amados,
que a maravilha do cristianismo não é você ver que na história teve alguém que morreu na cruz e que se chamava Jesus Cristo. A riqueza do cristianismo não é você saber que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas a riqueza do cristianismo é você ter o Espírito de Cristo. Você ter o Cristo vivo na sua vida e com Ele formar uma unidade. Ter a mente de Cristo, ter o caráter de Cristo, viver o coração de Cristo. Os que vivem apenas aquelas condições que eu falei anteriormente, sabem que Deus enviou alguém para morrer na cruz, sabem que quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, Salvador, mas que não têm o Espírito de Cristo, não vivem essa experiência gloriosa do cristianismo, que é ter Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus, agir como Jesus. Perceba, meus queridos, que no cristianismo não é preciso martirizar-se, cortar sua pele, derramar o seu sangue, enfrentar certos sacrifícios. Não. Mas parece que o que pede o cristianismo é algo muito maior do que isso. Eu acho que é nas Filipinas. Deve ter lá uma sessão de martírios. As pessoas se batendo com chicotes, derramando sangue. Outros estão sendo cravados mesmo na cruz, né? Propriamente dito, literalmente falando. Mas o que o cristianismo exige é algo muito maior do que isso. E é por isso que muita gente às vezes tropeça. É a renúncia do meu eu. A renúncia do meu eu, acho que é mais doloroso do que se o irmão aqui me encravar um cravo nessa minha mão. A renúncia do meu eu é mais grave do que se os irmãos enficarem um cravo aqui no meu pé. Mas o cristianismo é isso. E Jesus está pedindo aqui nesta oração: Pai, eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo. Eles sejam um comigo, assim como tu és comigo. O Senhor Jesus deseja estar presente, vivo em você. Incline a sua cabeça nesse instante. Eu vou passar a palavra ao pastor Juraci. Deus tem algo no coração dele. E hoje é um culto diferente nosso. Nós já fomos abençoados pela ministração da Páscoa numa linguagem infantil. Mas como é uma verdade para todos, a gente hoje recebeu numa linguagem infantil, mas é o mesmo valor. E agora, meus amados, o que é que dificulta você viver Cristo? Qual é o problema que você tem, que às vezes você ainda erra, vacila, fala palavrões? O que é que você ainda pesa da velha natureza que atrapalha o seu andar com Cristo? O que é que da sua história, da sua cultura, dos seus valores ainda impedem você viver essa unidade com o Pai e com o Filho? Se você for ler atentamente a oração sacerdotal, Jesus já sabia que ia ser entregue. Jesus já sabia que ele já não era mais desse mundo, que ele já não estava mais nesse mundo. Ele já se sentia que já não estava mais nesse mundo. E olha que ainda ia percorrer pelo Getsemane, momento de angústia naquela noite no Getsemane,
ele ainda ia passar aqueles momentos de oração lá com seus discípulos, ele ainda ia passar por aquele momento de ser preso no Getsêmani, ele ainda ia passar por todo aquele julgamento na casa dos sumos sacerdotes, até chegar na mão da guarda romana, sofrer todas aquelas humilhações e açoites, receber aquela coroa de espinhos. Ele ainda ia passar daquele caminho dos palácios depois de Pilatos, de enfrentar Pilatos, e passar por a via dolorosa rumo à montanha do Calvário, e ali sofrer os cravos nos pés, os cravos nas mãos, e ser erguido naquele madeiro e sofrer ali as 3 horas de agonia. Sabe, amados, quando nós somos uma unidade com o Pai, a gente já sabe o que vai acontecer amanhã, de modo que a gente já fala hoje com tamanha convicção. A gente está sempre à frente, porque somos um com Ele. A gente não se atrapalha com o tempo, porque nós já vivemos a eternidade, já somos ensinados e trabalhados pelo Senhor para viver e administrar a nossa eternidade. É aquilo que sempre diz: se eu planto bem agora, vou colher lá. O que eu faço hoje, vou receber galardão lá. Mas vamos refletir. Páscoa é libertação. O que pesa ainda da sua natureza humana, carnal, terrena, e às vezes limita você de viver a natureza divina, gloriosa, a mente de Cristo, o coração de Cristo, o jeito de Cristo, o falar de Cristo? O que ainda impede você de desfrutar de toda essa glória, de toda essa bênção que Jesus ganhou por nós na cruz? Feche os seus olhos. Deus tem novidades para você. Hoje o Senhor me surpreendeu, esta semana o Senhor me surpreendeu. O som, a internet, pessoas chegando, gente somando. Que coisa linda, a vigília dos jovens, que coisa maravilhosa. A irmã Hilda agora está lá em Breves, foi dar uma assistência lá ao PEV, o programa Escola da Vida do Corpo de Bombeiro naquela cidade. A irmã Hilda é missionária já, missionária. E você, e nós, o que vamos fazer? O que estamos fazendo? É hora da gente refletir. O que faz você esfriar? O que faz às vezes você interpretar as coisas e deixar que um sentimento faccioso de divisão, de separação entrar na sua cabeça? Sabe, amados, nós estamos aqui, somos um grupo. Todos nós temos dons e talentos, temos defeitos e virtudes, mas estamos aqui para sermos aperfeiçoados e usados pelo Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus. Olha o treinamento de líderes que tivemos de janeiro, fevereiro, e vai continuar agora o segundo polo, o segundo tempo, vai começar no próximo domingo, tá? A partir das 16 horas. Olha só, meus irmãos, Deus nos preparando para coisas gloriosas e tremendas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ah, Satanás, ele sabe nos puxar para nosso estado humano, natural, terreno, porque ele sabe que se nós andarmos no Espírito, nós vamos viver a dinâmica do Espírito Santo na vida da gente. Mas quando ele cria uma tribulação, ele cria uma situação para você interpretar, não com o olho da fé, nem pela convicção, nem pela unidade com Deus, ele procura tirar você de junto de Deus. Ele procura tirar você da presença de Deus, para que aqui
ele possa te atingir. Amados, quem assiste documentário do mundo animal, você vai ver exatamente isso. Os leões famintos, eles veem a manada, eles não vão em cima da manada, mas eles procuram separar um desatencioso da manada e joga para ali. Aquele já era, vai ser comido, vai ser tragado, vai ser destruído. É por isso, meus amados, que nós precisamos refletir e viver este desejo que Jesus externou na sua oração ao Pai, na oração sacerdotal, que eles sejam Há um conhecimento profundo nesta palavra de Jesus. Há um mistério glorioso que vai além de um conhecimento de que alguém morreu por mim na cruz. Eu vou viver a vida desse que morreu por mim na cruz. É diferente, aleluia. Eu vou andar com ele, ele vai andar comigo, eu vou conhecê-lo mais intimamente, ele se revelará a mim mais profundamente. E nessa dinâmica é que o Senhor quer fazer uma grande revolução na tua fé, na tua vida, para a glória do Senhor. Então receba agora, o Espírito Santo vai nos trazer mais uma dose gostosa, uma bênção para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa marcha cristã, para tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, neste ano de avivamento missionário, aleluia. Deus vai te usar poderosamente e vai ser grande a obra de Deus, mas experimenta essa unidade. É a oração do Senhor Jesus. Pastor Juraci. Glória a Deus. Meus irmãos, essa semana foi uma semana de muito movimento, semana bastante tumultuada para muita gente, pessoas correndo às lojas, aos shoppings, comprando presentes, comprando ovos de chocolate, alguns baratos, outros caros. E eu me surpreendi, eu fui pesquisar para saber mais ou menos qual era o preço de um ovo de Páscoa mais caro que pudesse existir, e me surpreendi a encontrar um ao preço de R$200 mil. E por incrível que pareça, tem alguém que compra esse ovo achando que ele está celebrando a Páscoa. E aí o apóstolo Paulo, o pastor Guilherme disse que eu podia fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, então eu tenho que ler esse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 7 e 8, ele nos traz uma advertência a esse respeito. Versículo 7: lançai fora o fermento velho, aleluia, para que sejais uma nova massa. Glória a Deus. Assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8: pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus amados, já foi dito aqui a respeito, de uma forma muito bonita, a respeito do que é Páscoa. E eu hoje pela manhã, na escola dominical, num momento, o Espírito de Deus me inquietou na hora da oração, na verdade, da ministração da bênção apostólica. E o Espírito de Deus me tomou para trazer uma palavra aos irmãos a respeito do nosso compromisso com a obra de Deus, do nosso compromisso com o futuro, do nosso compromisso com os nossos filhos, com as nossas crianças. E eu tive que dizer para os irmãos desta preocupação que nós devemos ter, meus amados.
Porque nós dizemos abertamente que os nossos filhos, as nossas crianças, elas são o futuro, ou serão o futuro do amanhã. Mas nós precisamos nos preocupar como nós estamos tratando esse futuro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos inculcar a palavra genuína de Deus, a fim de que não só as nossas crianças, mas muitas pessoas que vivem de ouvir falar e não de colocar em prática a palavra de Deus, que elas tenham o pleno conhecimento da verdade de Deus. Há muitos de nós, amados, ainda usando o velho fermento. Não obstante, nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Tem muitos de nós gastando dinheiro para ir comprar ovos de chocolates. Sabe para quê, irmãos? Achando que você está celebrando a Páscoa de Cristo. Você está equivocado, porque a Páscoa de Cristo não é isto. A Páscoa de Cristo, ela não diz respeito a ovos de chocolate, nem diz respeito a coelhos. Coelho, ele simbolizava, ele foi usado como símbolo de fertilidade, porque por ele ter uma prole bastante grande e ele ter a capacidade de reproduzir de uma forma muito rápida, então ele foi colocado como um ser simbólico em uma festa pagã, onde adorava-se a lua e era alusivo à colheita, e por esse motivo passaram a usar o coelho como um símbolo da Páscoa, mas na verdade não é nada disso. A Páscoa, como foi dito aqui, e como diz a palavra de Deus, é Cristo a nossa Páscoa. Aleluia. Então nós não devemos mais fazer uso de velho fermento. O apóstolo Paulo diz assim, ó, lançai fora o velho fermento. Bendito seja o nome do Senhor. Usai massa desprovida do velho fermento. Vós sois massa sem fermento. Bendito seja o nome do Senhor. O que é então? Resumidamente, para concluir essa rápida palavra a respeito do que é de fato a nossa Páscoa. Só concluindo rapidamente. Em primeiro lugar, Cristo é a nossa Páscoa porque Ele nos libertou. A Páscoa foi uma festa instituída para celebrar a libertação de Israel da escravidão do Egito. E naquela 10ª praga, que consistia do anjo de Deus vir e matar todos os primogênitos, e Deus deu uma orientação, disse, matai o cordeiro, pegai o sangue, passai na porta, porque a ordem de Deus era, todos os primogênitos, humanos e animais, morreriam. E a única forma, o povo de Deus estava lá no meio dos egípcios, e não teria como Deus separar quem era ou quem não era o seu povo. E a única forma, ele disse, eu vou dar uma orientação para o meu povo. O meu povo vai espargir o sangue do cordeiro no umbral da sua porta, da sua casa, e quando o anjo passar, vai saber que aquele ali é o meu povo, aquele ali eu não devo matar. E assim aconteceu. E Jesus Cristo, Ele veio nos libertar, assim como Israel foi liberto do faraó, assim como Israel foi liberto do anjo da morte, assim como Israel foi liberto de 430 anos de escravidão, Jesus Cristo veio nos libertar, aleluia, deste mundo que está debaixo do comando do maligno. Ele veio para nos libertar. Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa, porque Ele foi o nosso cordeiro, Ele foi dado como nosso cordeiro, sem mancha e sem mácula, para morrer por mim e por você. Bendito seja o nome do Senhor, glórias a Deus.
Quando nós lemos João no capítulo 1, versículo 29, nós vemos quando Jesus vem na direção de João. João estava pregando, ministrando para as pessoas, de repente Jesus vem na sua direção. Aquele homem não tem dúvida, ele levanta a sua voz e indica e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Não é coelho e nem ovo de chocolate que tira o pecado do mundo. Aleluia. Entendam isso, queridos irmãos. Quem tira o pecado do mundo, quem me liberta do pecado, quem liberta você do pecado, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa, porque o seu sangue foi espargido por nós, e Ele é a nossa garantia de salvação. Bendito seja o nome do Senhor. A casa que estivesse o sangue espargido na porta, o anjo passava, olhava e dizia: aqui não, aqui é o meu povo. Ele ia do lado e matava o primogênito. Os animais que estavam naquela casa eram preservados, os primogênitos. Sabe por quê? Por causa do sangue espargido sobre a porta. Jesus Cristo, Ele veio, Ele não precisava morrer numa cruz, porque a Bíblia diz, nós vimos hoje na escola dominical e no texto que foi lido aqui na abertura deste culto, Ele estava no começo de todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele é Deus, mas Ele, por amor a mim e a você, aleluia, como Cordeiro imaculado, entregou-se. Filipenses no capítulo 2 diz que Ele, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, antes Ele humilhou-se, tornando-se homem, e humilhou-se até a morte de cruz. Aleluia. Sabe para quê? Para que o nome dele fosse exaltado e fosse sobre todos os nomes. Então o seu sangue, aleluia, ele nos garante vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Sabe por quê? Porque Ele é o meu Deus. E porque Ele morreu, entregou-se na cruz, foi crucificado, mas Ele ressuscitou. E Ele, ao ressuscitar, nos deu esperança. Bendito seja o Senhor. Então é por isso que hoje nós celebramos. Hoje nós podemos celebrar sim a Páscoa. Sabe por quê? Porque nós temos Cristo na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós já tivemos um encontro com Ele, já experimentamos a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele já esteve entre nós, e nós vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Aleluia. Então, queridos irmãos, lancemos fora o velho fermento, como diz Paulo: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Deus tem falado aqui nesta noite a respeito de coisas grandiosas que Ele fez através do pastor Guilherme, mostrando-nos coisas, intervenções miraculosas dEle, e Ele quer fazer isso mesmo através de mim e de você. Mas sabe como é que Ele quer fazer? Se nós nos tornarmos uma nova massa. Ele quer nos usar, a mim e a você, para a glória dEle e para o louvor dEle. Aleluia. Meus irmãos, parece brincadeira. Alguém pode dizer assim: não é possível, porque aquela igreja daquele tamanhozinho ali incomoda o diabo e vai abrindo igreja e vai abrindo trabalho. Nós já estamos na Eslovênia, meus irmãos. Sabe o que é isto? É a obra de Deus nos impulsionando a fazer, e nós podemos fazer mais, pastor Ziel. Nós podemos fazer mais. Se nós nos unirmos, pastor Guilherme estava falando a respeito da unidade.
E aí eu lembrei, minha mente vai ao Salmo 133. Não posso deixar de lembrar desse texto. Quando o Senhor diz assim: olha, quão bom, como é suave, que os irmãos vivam em união. E o salmista, para nos dar a entender a grandeza e a importância dessa união, ele começa a usar algumas referências que eram muito conhecidas naquela época. Ele disse, em primeiro lugar, que era como o óleo, o azeite da unção, derramado sobre a cabeça do sacerdote de Arão, e aquele óleo descia pela sua barba, pela orla do seu vestido, e diz os historiadores que quando ele foi ungido, o perfume daquele óleo fez com que todo o acampamento, todo o arraial de Israel pudesse perceber o cheiro daquela fragrância, porque era algo especial, uma especiaria de Deus. Mas ele disse, ela é também como a união dos irmãos, é como o orvalho do Hermon, que em pleno deserto, mas o orvalho de Deus caía sobre o Hermon, e ali produzia todo tipo e toda espécie de hortifruti granjeiro, e ele dizia, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se nós nos unirmos como massa nova, não com fermento velho, mas com massa nova, Deus vai fazer coisas grandiosas com esse grupo aqui, que está aqui, é pequeno, mas cada um de nós seremos uma tocha viva, usada por Deus, para enviar missionários, e Deus não vai deixar faltar o dinheiro, Deus não vai faltar pessoas, Deus vai usar-nos de uma maneira maravilhosa, para a glória dEle. Então nesta noite, nesse dia, em que comemoramos a Páscoa, que nós já entendemos que é Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que é a nossa Páscoa, nós precisamos entender que nós estamos sendo chamados hoje para nos unirmos em torno desse projeto. Deus está nos chamando hoje, sim mesmo, abertamente, para nos unirmos em torno desta grande obra. Oh, glória a Deus, que coisa linda Deus vai fazer, se nós entendermos esta palavra, o que o Espírito de Deus está falando. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito está falando, está dizendo. Então vamos dar crédito a esta palavra nesta noite. Bendito seja o Senhor, e coisas grandiosas e maravilhosas Deus fará através de mim e de você. Bendito seja o Senhor, glória a Deus. Era esta palavra que eu tinha para falar. Glória a Deus, era isso aqui que Deus tinha colocado no meu coração. E aí o apóstolo diz assim: pelo que celebremos a festa. Aqui nós estamos sendo ordenados a fazer, sabe o quê? A já comemorar, a festejar, a celebrar as conquistas. Meus irmãos, enquanto o pastor Guilherme falava aqui o nome dos pastores lá na Eslovênia, e ele falando que aquele país lá está indo de forma diferente, é verdade. Lá não vão ser alemães, não vão ser europeus, vão ser paraenses aqui de Belém do Pará, que vão mudar a história daquele país e dos países ao redor dele. Eu estou dizendo isso aqui pelo Espírito de Deus. Será coisas grandiosas que Deus vai fazer ali e em outros países. E nós vamos lá, né, pastor Guilherme? Outubro. Nós vamos lá, em nome de Jesus. E não vai só o pastor Guilherme dessa vez não, vai um grupo grande em nome de Jesus. Nós vamos lá, porque Deus quer nos usar para a glória dEle e para o louvor dEle. Você crê nesta palavra? Glória a Jesus, glória a Jesus. Então agora nós vamos orar. O pastor Guilherme é o sacerdote, ele vai orar pela igreja. Eu dizia para ele, quando eu entrava aqui, quando o sacerdote pisa nas águas, quando a planta do pé molha, as águas se abrem. Ele pisou, agora compete a nós ajudar a carregar e atravessar o povo. E aí é conosco, né, pastor Zé? Agora é conosco, né, irmão Mar? Agora é conosco. Não é isso, Ismael? Agora é conosco. É nós que temos que, né, irmão Ivan? Vamos nos unir ao homem de Deus e vamos fazer esta obra para a glória dos céus. Glória a Deus.